Se você gosta de histórias emocionantes, cheias de reviravoltas e momentos que vão te fazer suspirar, você está no lugar certo. Não perca nenhum dos nossos vídeos. Inscreva-se agora no canal e ative as notificações para ser avisado sempre que uma nova história sair. Basta clicar no botão de inscrição logo abaixo. Vamos juntos embarcar nessa jornada? A chuva caía incessantemente sobre os vitrais imponentes da mansão de Alexander Sterling, localizada nos arredores de Londres. Era uma construção vitoriana majestosa, um reflexo do sucesso e poder do homem que a habitava. Aos 36 anos, Alexander era conhecido por sua frieza calculada e distanciamento emocional. Ele construiu seu império de investimentos com disciplina férrea, sem espaço para distrações sentimentais. Para muitos, ele era admirado, para outros, temido. Sua reputação como um homem implacável, tanto nos negócios quanto na vida pessoal, o precedia. Alexander gostava de controle. Tudo em sua vida era meticulosamente organizado, desde seus investimentos multimilionários até os mínimos detalhes de sua casa. No entanto, esse controle absoluto também o isolava. As muralhas que ergueu para proteger seu coração o separavam do mundo exterior. Sua rotina de reuniões, jantares de negócios e decisões difíceis parecia inabalável, até o dia em que Isabella Clarke chegou à sua vida. Isabella tinha 25 anos e acabara de ser contratada como empregada doméstica na mansão. Ela cresceu em uma pequena cidade no interior, trabalhando desde cedo para ajudar sua mãe doente. Embora tivesse uma aparência delicada, cabelos castanhos ondulados emoldurando um rosto suave, o que mais chamava a atenção nela era sua força silenciosa. Seus olhos carregavam uma determinação que a vida lhe ensinara cedo. Nunca desistir, mesmo quando tudo parecia desmoronar. No dia em que chegou à mansão, nervosa e apreensiva, Isabella mal sabia o que esperar de seu novo patrão. Rumores diziam que ele era frio e distante, alguém que jamais se envolvia com seus funcionários. Para ela, isso não importava. Tudo o que queria era trabalhar e garantir o sustento de sua mãe. Assim que entrou na mansão, foi recebida pela governanta, a rigorosa e eficiente Sra. Thorne, que lhe deu instruções precisas. Isabella seguiu cada detalhe à risca, sabendo que qualquer erro poderia custar-lhe o emprego. Nos primeiros dias, ela aprendeu a rotina da casa: limpar, organizar e garantir que tudo estivesse impecável. Pouco sabia ela que sua presença começaria a mudar algo na vida de Alexander, algo que ele não estava preparado para enfrentar. Na terceira semana de trabalho, algo inesperado aconteceu. Alexander raramente estava em casa durante o dia. Seu escritório ficava no centro de Londres e seus compromissos o mantinham fora por longas horas. Mas, naquela tarde, uma tempestade repentina forçou-o a cancelar uma reunião importante e voltar para casa mais cedo. Ao entrar na mansão, ele se deparou com Isabella pela primeira vez. Ela estava ajoelhada no chão do vasto hall, limpando o mármore já impecável com suas mãos enluvadas. Alexander paralisou por um momento, surpreso ao vê-la. Ela não havia percebido sua presença, concentrada em seu trabalho. Ele ficou ali, observando-a por alguns instantes, notando o cuidado e dedicação com que ela realizava sua tarefa. Mas então, sua habitual frieza retornou. "Quem é você?" Sua voz cortou o silêncio, profunda e autoritária. Isabella se assustou, levantando-se rapidamente e quase derrubando os produtos de limpeza. Seus olhos encontraram os de Alexander pela primeira vez. Ele era ainda mais imponente do que ela havia imaginado. Alto, trajando um terno impecável, com um rosto sério e olhos penetrantes que a fizeram sentir-se pequena diante dele. "Sou Isabella, senhor, a nova empregada", respondeu ela, sua voz levemente trêmula, tentando esconder o nervosismo. Alexander estreitou os olhos como se a estivesse avaliando. "Certifique-se de não atrapalhar", disse ele friamente, antes de se virar e seguir em direção ao seu escritório, encerrando a conversa abruptamente. Isabella respirou fundo, aliviada por aquele breve encontro ter terminado. No entanto, algo dentro dela permaneceu inquieto. Havia algo nos olhos de Alexander, algo que ela não conseguia identificar. Ele era rude, sim, mas havia uma sombra de solidão em seu olhar que a fez questionar o que ele escondia por trás daquela máscara de indiferença. Nos dias seguintes,
Isabela e Alexander continuaram a cruzar ocasionalmente nos corredores da mansão, sempre brevemente e formalmente. Ele nunca foi rude, mas a distância entre eles era evidente. Parecia inatingível, como se estivesse em uma torre de marfim da qual ninguém pudesse alcançá-lo. Isabela seguia em silêncio com seu trabalho, mas cada encontro casual deixava-a intrigada. Gradualmente, ela começou a notar pequenos detalhes. A maneira como ele raramente sorria, como seus olhos escureciam de frustração ao falar ao telefone, ou como ele sempre parecia tão sozinho, mesmo cercado de luxo. Por trás da frieza, havia algo mais profundo, algo que Isabela involuntariamente começou a sentir curiosidade em desvendar. Para Alexander, por outro lado, Isabela era um enigma. Ela fazia seu trabalho sem reclamar, sem tentar se aproximar, o que ele apreciava. Mas, ao mesmo tempo, algo na maneira como ela se portava o intrigava. Havia uma quietude nela, uma dignidade silenciosa, que o fazia se perguntar por que ela parecia diferente dos outros ao seu redor. Ela não bajulava, não o temia, mas também não tentava conquistá-lo. E no meio de sua rotina exaustiva e emocionalmente vazia, essa pequena diferença começou a chamar sua atenção, mesmo que ele não quisesse admitir. Mas para um homem que havia se fechado para o mundo, reconhecer sentimentos era o primeiro passo rumo ao caos. Os dias seguintes à entrevista com o jornalista foram marcados por uma calmaria tensa. Alexander e Isabela haviam tomado a decisão de enfrentar os rumores de frente, controlando a narrativa antes que ela escapasse de suas mãos. No entanto, ambos sabiam que aquela era apenas a primeira batalha em uma guerra muito maior. Enquanto caminhavam de volta para a mansão após o encontro no café, Isabela sentia um misto de alívio e apreensão. Alívio por terem enfrentado a situação juntos, mas medo do que estava por vir. "Você acha que isso vai ser suficiente?" Isabela perguntou, sua voz hesitante enquanto observava Alexander. Ele parecia calmo, como sempre, mas ela sabia que por trás daquela máscara de controle ele também estava preocupado. "Não sei", respondeu Alexander, sua voz grave ecoando no silêncio entre eles. "Mas fizemos o que tínhamos que fazer. Agora só nos resta esperar." A verdade era que nenhum dos dois tinha ilusões sobre o poder da mídia. Eles sabiam que, independentemente do que dissessem, as pessoas interpretariam a história à sua maneira. Para muitos, Isabela seria sempre a empregada que se envolveu com o patrão milionário. Para outros, Alexander seria o homem frio e calculista que usava seu dinheiro para manipular os sentimentos de uma mulher vulnerável. Mas, no fundo, o que importava para eles era a verdade. E essa verdade era algo que ninguém poderia tirar. No entanto, a realidade logo mostrou que enfrentar a mídia era apenas o começo. Na manhã seguinte, manchetes sensacionalistas começaram a surgir em todos os lugares. O caso de Isabela e Alexander estava nas primeiras páginas dos principais tabloides, com títulos que variavam de "O caso proibido do milionário", "A empregada oportuna", "Amor ou interesse". As redes sociais fervilhavam com comentários maldosos, especulações e teorias conspiratórias. Isabela sentiu-se exposta, como se cada detalhe de sua vida estivesse sob um microscópio. Alexander, por outro lado, estava acostumado a lidar com a imprensa. Ao longo dos anos, ele havia aprendido a ignorar os ataques e a proteger sua imagem pública. Mas agora era diferente. Não era apenas sua reputação em jogo, era a mulher que ele amava. Ver Isabela sendo atacada, julgada e ridicularizada pelas mesmas pessoas que antes o admiravam, despertou nele uma raiva que ele mal conseguia conter. "Isso não vai ficar assim", disse ele certa noite, enquanto os dois estavam sentados na biblioteca da mansão. Seus olhos escuros brilhavam com determinação. "Eu vou encontrar uma maneira de acabar com isso." Isabela balançou a cabeça tentando acalmá-lo. "Alexander, você não pode lutar contra todo mundo. Eles vão dizer o que quiserem, não importa o que façamos. Precisamos apenas seguir em frente." Mas Alexander não era o tipo de homem que aceitava derrotas facilmente. Ele começou a tomar medidas drásticas. Contratou uma equipe de relações públicas para gerenciar a crise, exigindo que limpassem seu nome e o de Isabela. Também instruiu seus advogados a processar qualquer veículo que publicasse informações falsas ou difamatórias sobre eles. Era uma guerra aberta.
e Alexander estava determinado a vencer. Enquanto isso, Isabela lutava com seus próprios demônios. Ela sempre valorizou sua independência, sua capacidade de cuidar de si mesma e de sua mãe, sem depender de ninguém. Mas agora, com Alexander assumindo o controle de tantas áreas de sua vida, desde a investigação da fraude até a gestão da crise na mídia, ela começou a sentir que estava perdendo parte de quem era. "Eu não quero ser salva por você", ela confessou uma noite, enquanto os dois estavam sozinhos no jardim. Sua voz tremia, mas seus olhos estavam firmes. "Eu preciso fazer isso por mim mesma." Alexander suspirou, passando uma mão pelo cabelo. Ele sabia que Isabela estava certa, mas também sabia que não podia simplesmente assistir enquanto ela afundava. "Eu entendo", disse ele finalmente, "mas eu também não posso ficar parado enquanto você luta sozinha. Isso não é sobre controle, Isabela. É sobre amor." As palavras dele tocaram algo profundo dentro dela. Ela sabia que Alexander estava tentando ajudar, mas ao mesmo tempo temia que essa ajuda pudesse criar uma distância entre eles, uma distância que ela não estava pronta para enfrentar. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções. A pressão externa aumentava, e a tensão entre Isabela e Alexander crescia junto com ela. Por mais que tentassem se apoiar mutuamente, ambos sentiam que estavam caminhando em direções opostas. Isabela queria provar que podia resolver seus problemas sozinha, enquanto Alexander sentia que seu papel era protegê-la, mesmo que isso significasse tomar decisões que ela não gostava. Foi então que algo inesperado aconteceu. Uma manhã, enquanto Isabela estava na cozinha preparando o café da manhã, recebeu uma ligação de Lucas, o advogado de Alexander. Ele tinha notícias importantes. "Isabela, encontramos algo", disse Lucas, sua voz urgente. "Conseguimos rastrear parte do dinheiro desviado pela empresa fraudulenta. Parece que sua mãe será uma das primeiras a receber parte do reembolso." Isabela sentiu o coração disparar. Aquela era a notícia que ela tanto esperava, uma luz no fim do túnel, mas, ao mesmo tempo, sabia que isso não resolveria todos os seus problemas. Ainda havia a questão da mídia, da relação dela com Alexander e, acima de tudo, de quem ela era como pessoa. Quando contou a novidade a Alexander, ele pareceu genuinamente aliviado. "Isso é ótimo", disse ele, puxando-a para um abraço. "Agora podemos começar a reconstruir." Mas Isabela sabia que a reconstrução não seria fácil. Ela precisava encontrar um equilíbrio entre aceitar a ajuda de Alexander e preservar sua própria identidade. E, mais importante ainda, precisava descobrir se o amor que sentia por ele era forte o suficiente para superar todas as barreiras que o mundo estava colocando entre eles. O silêncio que seguiu a entrevista com o jornalista foi breve. Embora Alexander e Isabela tivessem tentado controlar a narrativa, sabiam que a mídia não descansaria até transformar suas vidas em um espetáculo público. Nos dias seguintes, manchetes sensacionalistas começaram a surgir em todos os lugares. O caso entre Isabela e Alexander era uma mina de ouro para os tabloides, e as especulações sobre seu relacionamento eram implacáveis. Empregada oportuna, amor verdadeiro ou interesse financeiro, Alexander Sterling envolvido em escândalo de fraude e romance proibido. Quem é Isabela Clarke, a mulher que conquistou o coração do milionário? As redes sociais fervilhavam com comentários maldosos, memes e teorias conspiratórias. Isabela sentia-se exposta, como se cada detalhe de sua vida estivesse sob um microscópio. Ela nunca havia pedido por isso. Nunca havia desejado ser o centro das atenções. Tudo o que queria era cuidar de sua mãe e construir uma vida simples. Mas agora tudo parecia fora de controle. Alexander, por outro lado, estava acostumado a lidar com a imprensa. Ao longo dos anos, ele havia aprendido a ignorar os ataques e proteger sua imagem pública. Mas dessa vez era diferente. Não era apenas sua reputação em jogo, era a mulher que ele amava. Ver Isabela sendo atacada, julgada e ridicularizada pelas mesmas pessoas que antes o admiravam, despertou nele uma raiva que ele mal conseguia conter. "Isso não vai ficar assim", disse ele certa noite, enquanto os dois estavam sentados na biblioteca da mansão. Seus olhos escuros brilhavam com determinação. "Eu vou encontrar uma maneira de acabar com isso."
Isabela balançou a cabeça tentando acalmá-lo. Alexander, você não pode lutar contra todo mundo. Eles vão dizer o que quiserem, não importa o que façamos. Precisamos apenas seguir em frente. Mas Alexander não era o tipo de homem que aceitava derrotas facilmente. Ele começou a tomar medidas drásticas. Contratou uma equipe de relações públicas para gerenciar a crise, exigindo que limpassem seu nome e o de Isabela. Também instruiu seus advogados a processar qualquer veículo que publicasse informações falsas ou difamatórias sobre eles. Era uma guerra aberta, e Alexander estava determinado a vencer. Enquanto isso, Isabela lutava com seus próprios demônios. Ela sempre valorizou sua independência, sua capacidade de cuidar de si mesma e de sua mãe, sem depender de ninguém. Mas agora, com Alexander assumindo o controle de tantas áreas de sua vida, desde a investigação da fraude até a gestão da crise na mídia, ela começou a sentir que estava perdendo parte de quem era. Eu não quero ser salva por você, ela confessou uma noite, enquanto os dois estavam sozinhos no jardim. Sua voz tremia, mas seus olhos estavam firmes. Eu preciso fazer isso por mim mesma. Alexander suspirou, passando uma mão pelo cabelo. Ele sabia que Isabela estava certa, mas também sabia que não podia simplesmente assistir enquanto ela afundava. Eu entendo, disse ele finalmente, mas eu também não posso ficar parado enquanto você luta sozinha. Isso não é sobre controle, Isabela. É sobre amor. As palavras dele tocaram algo profundo dentro dela. Ela sabia que Alexander estava tentando ajudar, mas ao mesmo tempo temia que essa ajuda pudesse criar uma distância entre eles, uma distância que ela não estava pronta para enfrentar. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções. A pressão externa aumentava, e a tensão entre Isabela e Alexander crescia junto com ela. Por mais que tentassem se apoiar mutuamente, ambos sentiam que estavam caminhando em direções opostas. Isabela queria provar que podia resolver seus problemas sozinha, enquanto Alexander sentia que seu papel era protegê-la, mesmo que isso significasse tomar decisões que ela não gostava. Foi então que algo inesperado aconteceu. Uma manhã, enquanto Isabela estava na cozinha preparando o café da manhã, recebeu uma ligação de Lucas, o advogado de Alexander. Ele tinha notícias importantes. Isabela, encontramos algo, disse Lucas, sua voz urgente. Conseguimos rastrear parte do dinheiro desviado pela empresa fraudulenta. Parece que sua mãe será uma das primeiras a receber parte do reembolso. Isabela sentiu o coração disparar. Aquela era a notícia que ela tanto esperava, uma luz no fim do túnel, mas, ao mesmo tempo, sabia que isso não resolveria todos os seus problemas. Ainda havia a questão da mídia, da relação dela com Alexander e, acima de tudo, de quem ela era como pessoa. Quando contou a novidade a Alexander, ele pareceu genuinamente aliviado. Isso é ótimo, disse ele, puxando-a para um abraço. Agora podemos começar a reconstruir. Mas Isabela sabia que a reconstrução não seria fácil. Ela precisava encontrar um equilíbrio entre aceitar a ajuda de Alexander e preservar sua própria identidade. E, mais importante ainda, precisava descobrir se o amor que sentia por ele era forte o suficiente para superar todas as barreiras que o mundo estava colocando entre eles. O encontro com o jornalista foi apenas o início de uma tempestade que Isabela e Alexander sabiam que estava prestes a se desencadear. Embora tivessem tentado controlar a narrativa, ambos estavam cientes de que a mídia não descansaria até transformar suas vidas em um espetáculo público. Nos dias seguintes, manchetes sensacionalistas começaram a surgir em todos os lugares. O caso entre Isabela e Alexander era uma mina de ouro para os tabloides, e as especulações sobre seu relacionamento eram implacáveis. Empregada oportuna, amor verdadeiro ou interesse financeiro? Alexander Sterling, envolvido em escândalo de fraude e romance proibido. Quem é Isabella Clarke, a mulher que conquistou o coração do milionário? As redes sociais fervilhavam com comentários maldosos, memes e teorias conspiratórias. Isabela sentia-se exposta, como se cada detalhe de sua vida estivesse sob um microscópio. Ela nunca havia pedido por isso. Nunca havia desejado ser o centro das atenções. Tudo o que queria era cuidar de sua mãe e construir uma vida simples. Mas agora,
Tudo parecia fora de controle. Alexander, por outro lado, estava acostumado a lidar com a imprensa. Ao longo dos anos, ele havia aprendido a ignorar os ataques e proteger sua imagem pública. Mas dessa vez, era diferente. Não era apenas sua reputação em jogo. Era a mulher que ele amava. Ver Isabela sendo atacada, julgada e ridicularizada pelas mesmas pessoas que antes o admiravam despertou nele uma raiva que ele mal conseguia conter. "Isso não vai ficar assim", disse ele certa noite enquanto os dois estavam sentados na biblioteca da mansão. Seus olhos escuros brilhavam com determinação. "Eu vou encontrar uma maneira de acabar com isso." Isabela balançou a cabeça, tentando acalmá-lo. "Alexander, você não pode lutar contra todo mundo. Eles vão dizer o que quiserem, não importa o que façamos. Precisamos apenas seguir em frente." Mas Alexander não era o tipo de homem que aceitava derrotas facilmente. Ele começou a tomar medidas drásticas. Contratou uma equipe de relações públicas para gerenciar a crise, exigindo que limpassem seu nome e o de Isabela. Também instruiu seus advogados a processar qualquer veículo que publicasse informações falsas ou difamatórias sobre eles. Era uma guerra aberta, e Alexander estava determinado a vencer. Enquanto isso, Isabela lutava com seus próprios demônios. Ela sempre valorizou sua independência, sua capacidade de cuidar de si mesma e de sua mãe, sem depender de ninguém. Mas agora, com Alexander assumindo o controle de tantas áreas de sua vida, desde a investigação da fraude até a gestão da crise na mídia, ela começou a sentir que estava perdendo parte de quem era. "Eu não quero ser salva por você", ela confessou uma noite, enquanto os dois estavam sozinhos no jardim. Sua voz tremia, mas seus olhos estavam firmes. "Eu preciso fazer isso por mim mesma." Alexander suspirou, passando uma mão pelo cabelo. Ele sabia que Isabela estava certa, mas também sabia que não podia simplesmente assistir enquanto ela afundava. "Eu entendo", disse ele finalmente, "mas eu também não posso ficar parado enquanto você luta sozinha. Isso não é sobre controle, Isabela. É sobre amor." As palavras dele tocaram algo profundo dentro dela. Ela sabia que Alexander estava tentando ajudar, mas ao mesmo tempo temia que essa ajuda pudesse criar uma distância entre eles, uma distância que ela não estava pronta para enfrentar. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções. A pressão externa aumentava, e a tensão entre Isabela e Alexander crescia junto com ela. Por mais que tentassem se apoiar mutuamente, ambos sentiam que estavam caminhando em direções opostas. Isabela queria provar que podia resolver seus problemas sozinha, enquanto Alexander sentia que seu papel era protegê-la, mesmo que isso significasse tomar decisões que ela não gostava. Foi então que algo inesperado aconteceu. Uma manhã, enquanto Isabela estava na cozinha preparando o café da manhã, recebeu uma ligação de Lucas, o advogado de Alexander. Ele tinha notícias importantes. "Isabela, encontramos algo", disse Lucas, sua voz urgente. "Conseguimos rastrear parte do dinheiro desviado pela empresa fraudulenta. Parece que sua mãe será uma das primeiras a receber parte do reembolso." Isabela sentiu o coração disparar. Aquela era a notícia que ela tanto esperava, uma luz no fim do túnel, mas, ao mesmo tempo, sabia que isso não resolveria todos os seus problemas. Ainda havia a questão da mídia, da relação dela com Alexander e, acima de tudo, de quem ela era como pessoa. Quando contou a novidade a Alexander, ele pareceu genuinamente aliviado. "Isso é ótimo", disse ele, puxando-a para um abraço. "Agora podemos começar a reconstruir." Mas Isabela sabia que a reconstrução não seria fácil. Ela precisava encontrar um equilíbrio entre aceitar a ajuda de Alexander e preservar sua própria identidade. E, mais importante ainda, precisava descobrir se o amor que sentia por ele era forte o suficiente para superar todas as barreiras que o mundo estava colocando entre eles. Os dias seguintes à entrevista com o jornalista foram marcados por uma mistura de alívio e tensão. Embora Alexander e Isabela tivessem tentado controlar a narrativa, sabiam que as consequências de suas ações seriam inevitáveis. A mídia não descansaria até transformar suas vidas em um espetáculo público, e os rumores sobre seu relacionamento continuavam a circular como um incêndio fora de controle. Manchetes sensacionalistas
começaram a surgir em todos os lugares. O caso entre Isabella e Alexander era uma mina de ouro para os tabloides, e as especulações sobre seus motivos eram implacáveis. Para muitos, Isabella era apenas uma oportunista, alguém que havia se aproveitado de sua posição na mansão para conquistar o coração do milionário. Para outros, Alexander era o vilão da história, um homem frio e calculista que usava seu dinheiro para manipular os sentimentos de uma mulher vulnerável. Empregada oportuna, amor verdadeiro ou interesse financeiro. Alexander Sterling envolvido em escândalo de fraude e romance proibido. Quem é Isabella Clarke, a mulher que conquistou o coração do milionário? As redes sociais fervilhavam com comentários maldosos, memes e teorias conspiratórias. Isabella sentia-se exposta, como se cada detalhe de sua vida estivesse sob um microscópio. Ela nunca havia pedido por isso. Nunca havia desejado ser o centro das atenções. Tudo o que queria era cuidar de sua mãe e construir uma vida simples. Mas agora tudo parecia fora de controle. Alexander, por outro lado, estava acostumado a lidar com a imprensa. Ao longo dos anos, ele havia aprendido a ignorar os ataques e proteger sua imagem pública. Mas dessa vez era diferente. Não era apenas sua reputação em jogo, era a mulher que ele amava. Ver Isabella sendo atacada, julgada e ridicularizada pelas mesmas pessoas que antes o admiravam, despertou nele uma raiva que ele mal conseguia conter. "Isso não vai ficar assim", disse ele certa noite, enquanto os dois estavam sentados na biblioteca da mansão. Seus olhos escuros brilhavam com determinação. "Eu vou encontrar uma maneira de acabar com isso." Isabella balançou a cabeça tentando acalmá-lo. "Alexander, você não pode lutar contra todo mundo. Eles vão dizer o que quiserem, não importa o que façamos. Precisamos apenas seguir em frente." Mas Alexander não era o tipo de homem que aceitava derrotas facilmente. Ele começou a tomar medidas drásticas. Contratou uma equipe de relações públicas para gerenciar a crise, exigindo que limpassem seu nome e o de Isabella. Também instruiu seus advogados a processar qualquer veículo que publicasse informações falsas ou difamatórias sobre eles. Era uma guerra aberta, e Alexander estava determinado a vencer. Enquanto isso, Isabella lutava com seus próprios demônios. Ela sempre valorizou sua independência, sua capacidade de cuidar de si mesma e de sua mãe, sem depender de ninguém. Mas agora, com Alexander assumindo o controle de tantas áreas de sua vida, desde a investigação da fraude até a gestão da crise na mídia, ela começou a sentir que estava perdendo parte de quem era. "Eu não quero ser salva por você", ela confessou uma noite, enquanto os dois estavam sozinhos no jardim. Sua voz tremia, mas seus olhos estavam firmes. "Eu preciso fazer isso por mim mesma." Alexander suspirou, passando uma mão pelo cabelo. Ele sabia que Isabella estava certa, mas também sabia que não podia simplesmente assistir enquanto ela afundava. "Eu entendo", disse ele finalmente, "mas eu também não posso ficar parado enquanto você luta sozinha. Isso não é sobre controle, Isabella. É sobre amor." As palavras dele tocaram algo profundo dentro dela. Ela sabia que Alexander estava tentando ajudar, mas ao mesmo tempo temia que essa ajuda pudesse criar uma distância entre eles, uma distância que ela não estava pronta para enfrentar. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções. A pressão externa aumentava, e a tensão entre Isabella e Alexander crescia junto com ela. Por mais que tentassem se apoiar mutuamente, ambos sentiam que estavam caminhando em direções opostas. Isabella queria provar que podia resolver seus problemas sozinha, enquanto Alexander sentia que seu papel era protegê-la, mesmo que isso significasse tomar decisões que ela não gostava. Foi então que algo inesperado aconteceu. Uma manhã, enquanto Isabella estava na cozinha preparando o café da manhã, recebeu uma ligação de Lucas, o advogado de Alexander. Ele tinha notícias importantes. "Isabella, encontramos algo", disse Lucas, sua voz urgente. "Conseguimos rastrear parte do dinheiro desviado pela empresa fraudulenta. Parece que sua mãe será uma das primeiras a receber parte do reembolso." Isabella sentiu o coração disparar. Aquela era a notícia que ela tanto esperava, uma luz no fim do túnel, mas, ao mesmo tempo, sabia que isso não resolveria todos os seus problemas. Ainda havia a questão da mídia, da relação dela com Alexander e, acima de tudo,
de quem ela era como pessoa. Quando contou a novidade a Alexander, ele pareceu genuinamente aliviado. "Isso é ótimo", disse ele, puxando-a para um abraço. "Agora podemos começar a reconstruir." Mas Isabela sabia que a reconstrução não seria fácil. Ela precisava encontrar um equilíbrio entre aceitar a ajuda de Alexander e preservar sua própria identidade. E, mais importante ainda, precisava descobrir se o amor que sentia por ele era forte o suficiente para superar todas as barreiras que o mundo estava colocando entre eles. Os dias seguintes à entrevista com o jornalista foram marcados por uma mistura de alívio e tensão. Embora Alexander e Isabela tivessem tentado controlar a narrativa, sabiam que as consequências de suas ações seriam inevitáveis. A mídia não descansaria até transformar suas vidas em um espetáculo público, e os rumores sobre seu relacionamento continuavam a circular como um incêndio fora de controle. Manchetes sensacionalistas começaram a surgir em todos os lugares. O caso entre Isabela e Alexander era uma mina de ouro para os tabloides, e as especulações sobre seus motivos eram implacáveis. Para muitos, Isabela era apenas uma oportunista, alguém que havia se aproveitado de sua posição na mansão para conquistar o coração do milionário. Para outros, Alexander era o vilão da história, um homem frio e calculista que usava seu dinheiro para manipular os sentimentos de uma mulher vulnerável. Empregada oportuna, amor verdadeiro ou interesse financeiro. Alexander Sterling envolvido em escândalo de fraude e romance proibido. Quem é Isabella Clarke, a mulher que conquistou o coração do milionário? As redes sociais fervilhavam com comentários maldosos, memes e teorias conspiratórias. Isabela sentia-se exposta, como se cada detalhe de sua vida estivesse sob um microscópio. Ela nunca havia pedido por isso. Nunca havia desejado ser o centro das atenções. Tudo o que queria era cuidar de sua mãe e construir uma vida simples. Mas agora tudo parecia fora de controle. Alexander, por outro lado, estava acostumado a lidar com a imprensa. Ao longo dos anos, ele havia aprendido a ignorar os ataques e proteger sua imagem pública. Mas dessa vez era diferente. Não era apenas sua reputação em jogo, era a mulher que ele amava. Ver Isabela sendo atacada, julgada e ridicularizada pelas mesmas pessoas que antes o admiravam, despertou nele uma raiva que ele mal conseguia conter. "Isso não vai ficar assim", disse ele certa noite, enquanto os dois estavam sentados na biblioteca da mansão. Seus olhos escuros brilhavam com determinação. "Eu vou encontrar uma maneira de acabar com isso." Isabela balançou a cabeça tentando acalmá-lo. "Alexander, você não pode lutar contra todo mundo. Eles vão dizer o que quiserem, não importa o que façamos. Precisamos apenas seguir em frente." Mas Alexander não era o tipo de homem que aceitava derrotas facilmente. Ele começou a tomar medidas drásticas. Contratou uma equipe de relações públicas para gerenciar a crise, exigindo que limpassem seu nome e o de Isabela. Também instruiu seus advogados a processar qualquer veículo que publicasse informações falsas ou difamatórias sobre eles. Era uma guerra aberta, e Alexander estava determinado a vencer. Enquanto isso, Isabela lutava com seus próprios demônios. Ela sempre valorizou sua independência, sua capacidade de cuidar de si mesma e de sua mãe, sem depender de ninguém. Mas agora, com Alexander assumindo o controle de tantas áreas de sua vida, desde a investigação da fraude até a gestão da crise na mídia, ela começou a sentir que estava perdendo parte de quem era. "Eu não quero ser salva por você", ela confessou uma noite, enquanto os dois estavam sozinhos no jardim. Sua voz tremia, mas seus olhos estavam firmes. "Eu preciso fazer isso por mim mesma." Alexander suspirou, passando uma mão pelo cabelo. Ele sabia que Isabela estava certa, mas também sabia que não podia simplesmente assistir enquanto ela afundava. "Eu entendo", disse ele finalmente, "mas eu também não posso ficar parado enquanto você luta sozinha. Isso não é sobre controle, Isabela. É sobre amor." As palavras dele tocaram algo profundo dentro dela. Ela sabia que Alexander estava tentando ajudar, mas ao mesmo tempo temia que essa ajuda pudesse criar uma distância entre eles, uma distância que ela não estava pronta para enfrentar. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções. A pressão externa aumentava, e a tensão entre Isabela e Alexander crescia junto com ela.
Por mais que tentassem se apoiar mutuamente, ambos sentiam que estavam caminhando em direções opostas. Isabela queria provar que podia resolver seus problemas sozinha, enquanto Alexander sentia que seu papel era protegê-la, mesmo que isso significasse tomar decisões que ela não gostava. Foi então que algo inesperado aconteceu. Uma manhã, enquanto Isabela estava na cozinha preparando o café da manhã, recebeu uma ligação de Lucas, o advogado de Alexander. Ele tinha notícias importantes. Isabela, encontramos algo, disse Lucas, sua voz urgente. Conseguimos rastrear parte do dinheiro desviado pela empresa fraudulenta. Parece que sua mãe será uma das primeiras a receber parte do reembolso. Isabela sentiu o coração disparar. Aquela era a notícia que ela tanto esperava, uma luz no fim do túnel. Mas, ao mesmo tempo, sabia que isso não resolveria todos os seus problemas. Ainda havia a questão da mídia, da relação dela com Alexander e, acima de tudo, de quem ela era como pessoa. Quando contou a novidade a Alexander, ele pareceu genuinamente aliviado. Isso é ótimo, disse ele, puxando-a para um abraço. Agora podemos começar a reconstruir. Mas Isabela sabia que a reconstrução não seria fácil. Ela precisava encontrar um equilíbrio entre aceitar a ajuda de Alexander e preservar sua própria identidade. E, mais importante ainda, precisava descobrir se o amor que sentia por ele era forte o suficiente para superar todas as barreiras que o mundo estava colocando entre eles.